Irmãos, graça e paz a todos. Estamos aqui para mais uma exposição bíblica. Nós iniciamos uma série de exposições nos livros dos profetas menores. E essa expressão profeta menor, ou os profetas menores, não tem nada a ver com a estatura do profeta, o tamanho do profeta, mas tem a ver com o conteúdo do seu livro. Foram os profetas que escreveram menos, que o seu livro são pequenos, são menores. Por isso essa expressão profetas menores. E nós iniciamos a exposição do último, que foi Malaquias, profeta pós-exílico, que profetizou pós-cativeiro babilônico, assim como Ageu e assim também como Zacarias. E a situação que ele profetiza, a situação histórica ali, nos dias de Malaquias, tem tudo a ver com o período ali, segundo os estudiosos, período do livro de Neemias, ou na época que Neemias viveu. É uma combinação ali interessante. E o povo estava afastado de Deus, o povo estava desviado, não só o povo, mas também a liderança, os sacerdotes. E isso nós falamos na introdução que nós demos sobre esse livro, assista a introdução. Depois nós fizemos a exposição dos versículos de 1 a 5, onde Deus prova o seu amor por Israel. E a partir do versículo 6, nós fizemos a exposição ontem, dos versículos 6 a 14, Deus começa a repreender e apontar os erros dos sacerdotes, dos líderes religiosos que estavam negligenciando a oferta, o sacrifício. O povo estava trazendo animal manco, animal cego, animal doente, e os sacerdotes, em vez de repelir, em vez de orientar o povo, que Deus não aceitava, porque já estava na lei, que Deus não aceitava animal doente, animal cego, animal manco. Mas mesmo assim eles estavam aceitando. Até porque naqueles dias a economia não andava muito bem, faltava dinheiro, faltava recursos financeiros, e os sacerdotes, eles viviam do altar. Então eles precisavam garantir a comida da mesa. Eles precisavam garantir o pão de cada dia. Então todos os animais que o povo trazia, eles ofereciam a Deus o resto. E Deus é contra aqui, E Deus até pergunta, será que se vocês pegarem esse animal aí que vocês oferecem a mim e levar para o governador, será que o governador vai aceitar? Deus está perguntando. É uma pergunta retórica. Evidentemente que não. Ele não vai aceitar. Então, se nem o governador que está aí governando vocês irá aceitar um animal cego, um animal manco, um animal doente, você acha que eu vou aceitar? Se for para continuar assim, é melhor fechar as portas do templo, acaba com o culto, apaga a luz, apaga o fogo do altar, porque eu não vou aceitar esse culto. E o livro de Malaquias é um diálogo entre Deus e o povo. Deus indagando o povo e o povo na hipocrisia, no cinismo, perguntando a Deus: Senhor, nós fizemos o quê? Por que o Senhor está cobrando da gente? Como se o povo fosse inocente, se fazendo de vítima. E a partir do versículo 6, Deus começa a cobrar a liderança, os sacerdotes de Israel. Nós fizemos a exposição dos versículos 6 a 14. E nos versículos de 1 a 9, no capítulo 2, Deus vai começar, continua, trabalhando essa questão da liderança. E o capítulo 2 vai tratar sobre os castigos dos sacerdotes. Em outras palavras, sacerdotes, parem de me desonrarem. Sacerdotes, parem de inventar, parem de serem cínicos, de serem hipócritas. Parem, porque o castigo de Deus vai vir. E nós, se você olhar o capítulo 2, versículo de 1 a 5, os sacerdotes eles estavam desonrando o nome de Deus. Olha só o capítulo 2, versículos de 1 a 5, que Deus continua advertindo os sacerdotes, a liderança espiritual de Israel. Ele começa no versículo 6 até o 14, e no capítulo 2, ele continua a advertência. Olha só
capítulo 2, versículos de 1 a 5, onde Deus está cobrando os sacerdotes, indagando a eles, né, e criticando eles, porque eles estão desprezando o seu nome. Diz assim, capítulo 2, versículos de 1 a 5. E agora, sacerdotes, este mandamento é para vocês. Se não ouvirem e se não importarem com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vocês a maldição e amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não se importaram com a honra devida ao meu nome. Eis que reprovarei a sua descendência. Passarei no rosto de vocês o esterco dos animais sacrificados nas suas festas, e vocês serão levados embora com esse esterco. Então vocês saberão que eu lhes enviei este mandamento, para que se mantenha a minha aliança com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, e foi isso que eu lhe dei, para que me temesse. E de fato ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Então Deus já começa pegando pesado com os sacerdotes, porque eles estavam desonrando o nome de Deus. E desonra aqui é que eles estavam aceitando os sacrifícios, o povo estava levando animais, como eu falei, animais imundos, animais cegos, animais mancos, e eles estavam aceitando e sacrificando para Deus, dando para Deus o resto, a sobra, não tinha reverência, não tinha sinceridade, o culto era totalmente mecânico, era um culto hipócrita, era um culto cínico, não tinha devoção, não tinha espiritualidade, não tinha nada. Era apenas um teatro. E Deus está cobrando. E é engraçado que a liderança é responsável de levar o povo à adoração, de ensinar a lei para o povo, de mostrar para o povo a verdade, de pregar para o povo, admoestar, redarguir, trazer o povo à realidade. Pelo contrário, os sacerdotes, os líderes, estavam piores do que o povo. E quantas pessoas hoje, quantos líderes hoje, que estão mortos, que só têm sua aparência, né? Estão parecendo Sardes. Tem nome de que está vivo, mas já morreu há muito tempo. Está morto, não ensina mais, não prega mais, não vive uma vida de santidade, de seriedade, de honestidade, de hombridade. São líderes que só pensam no dinheiro, na gordura, na lã, no leite das ovelhas. Porque os sacerdotes, eles estavam aceitando o sacrifício daquela forma, desses animais, doentes, mancos, cegos, né? Animais que não poderiam ser oferecidos para Deus, porque eles tinham que garantir a sua comida. Eles tinham que garantir o sustento para a sua família. Então não interessa como vai ser o culto. O que interessa é a minha família, é meu bem-estar, é meu salário, é meu dinheiro. Estavam preocupados não com a saúde espiritual do povo. Não estavam preocupados com a honra devida a Deus, mas estavam preocupados com seus próprios umbigos. E Deus está reclamando disso. Aí o versículo 1, Deus é direto, claro, conciso, quando ele diz: e agora, sacerdotes, este mandamento é para vocês. É direto. Se não ouvirem e não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, porque primeiro Deus avisa, primeiro Deus fala, primeiro Deus dá o alerta. Se não ouvir, se não atentar, se o coração endurecer, Deus vai punir. É isso que está acontecendo. Se vocês não ouvirem, não se importarem com minha palavra e não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor, enviarei sobre vocês a maldição e amaldiçoarei as suas bênçãos. Aqui há um paralelo com o capítulo 28 de Deuteronômio. No Monte Gerizim, Moisés reuniu o povo e pronunciou as bênçãos. Todas essas bênçãos vão acompanhar vocês. Bendito será no campo, bendito será o seu trabalho, bendito será o teu filho,
bendito será o fruto do seu trabalho. Mas era condicional. As bênçãos iriam acompanhar o povo se o povo obedecesse. Caso contrário, aí no Monte Ébal, Moisés pronuncia as maldições, que é o contrário de bênçãos. Se vocês não ouvirem, se vocês não atentardes, se vocês não obedecerdes, todas essas maldições vão acompanhar vocês. Maldito será no campo, maldito será o fruto do seu ventre, maldito será o seu trabalho. E era o que está acontecendo aqui. Deus está falando, olha, a bênção, as suas bênçãos se tornarão maldição. Por quê? Porque vocês estão desonrando o meu nome. Versículo 3. Eis que reprovarei a sua descendência. Porque o judeu gostava muito de genealogia. De onde você vem, né? Qual é o nome do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos. Por isso que você vê no Antigo Testamento muita genealogia. Então Deus aqui já está falando, tá, que iria reprovar, iria amaldiçoar a descendência desses sacerdotes. E tem mais, a continuação do versículo 3, da parte B, olha que Deus pega pesado. Deus fala assim, eu vou passar cocô no rosto de vocês. Olha só, passarei no rosto de vocês o esterco dos animais sacrificados nas suas festas, e vocês levarão embora com esse esterco. Esterco é cocô, popularmente chamado de bosta. Desculpa aqui a expressão, mas é isso que Deus está falando. Eu passarei no rosto de vocês bosta. Eu passarei no rosto de vocês cocô dos animais sacrificados. E por que Deus fala isso? Porque os restos dos sacrifícios, né, eram levados para fora do acampamento e queimados. Isso está em Êxodo capítulo 29, versículo 14. Mas Deus iria humilhar os sacerdotes e esfregar o nariz deles nos excrementos, né, no cocô dos sacrifícios. Com isso, os sacerdotes ficariam imundos, né, de modo que teriam de sair do acampamento. Em resumo, Deus estava dizendo, vocês me tratam sem qualquer respeito, então eu tratarei vocês como lixo. Vocês não valorizam o ministério sacerdotal, então por que devem ter esse ofício? Os sacerdotes não davam o devido valor a seus privilégios e nem se lembravam da aliança que Deus, em sua graça, havia feito com eles por intermédio de Arão. Então, já que vocês não me honram, eu também não vou honrar vocês. Eu vou esfregar no rosto de vocês, né, o esterco, o cocô, a bosta dos animais. Porque o sacerdote poderia ficar imundo. Ele tinha que se lavar antes de entrar no templo. Tinha todo um ritual. Primeiro ele oferecia sacrifício por ele, e depois pela sua família, e depois pelo povo. E todo sujo de cocô, ele não poderia entrar, ele não poderia ministrar. Continuando. Versículo 4. Então vocês saberão que eu lhes enviei este mandamento. Depois que Deus fizer tudo isso, né, passar cocô na cara deles, né, que Deus estava reprovando o seu trabalho. Então vocês saberão que eu lhes enviei este mandamento para que se mantenha minha aliança com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. E foi isso que eu lhe dei para que me temesse. E de fato ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Levi aqui, Deus está se referindo à nação sacerdotal. Porque dos filhos de Jacó, as 12 tribos, a tribo que ficou sem herança, quem ficou sem terra, foi a tribo de Levi. Imagina quando Moisés, Josué ali, começou a dividir a terra. Rúben, tal parte. Isacar, tal parte. Zebulon, tal parte. Judá, tal parte. Benjamim, tal parte. Quando chegou em Levi, Levi leu. Ô Moisés, e eu, e nós aqui, Levi? Calma. Vocês vão ficar com o altar. Vocês vão ficar com o tabernáculo. Vocês vão mexer com as coisas de Deus. Enquanto Judá estava arando a terra, trabalhando.
Enquanto Benjamim, Rúben, Isacar, Zebulon, as outras tribos, Dan, Naphtali, Manassés, Efraim, estava ali trabalhando, plantando, regando a terra, construindo. Levi estava tendo contato com Deus, com a glória de Deus. Era um privilégio. Ser sacerdote era um privilégio. Trabalhar nas coisas de Deus era um privilégio. Trabalhar oferecendo sacrifícios no templo, oferecendo a Deus, adorando a Deus, ensinando a lei para o povo, era um privilégio. E os sacerdotes aqui na época de Malaquias estavam negligenciando isso. Estavam cuspindo no sacerdócio. Estavam ultrajando o sacerdócio. Estavam não só ultrajando, mas estavam envergonhando o sacerdócio levítico, que começou lá com Arão. Essa linhagem, essa dinastia que Deus instituiu para cuidar das suas coisas, da sua obra. Então não tem coisa mais importante, querido, do que o ministério. E quantas pessoas estão desvalorizando o ministério? Estão desvalorizando o pastorado, a palavra de Deus. Que privilégio! Charles Spurgeon, ele disse uma frase aos seus alunos: quando a rainha da Inglaterra chamarem vocês para serem ministros da Inglaterra, não desposeis do vosso posto. Porque é melhor ser ministro de Cristo, arautos da justiça, arautos do evangelho, do que ministros da Inglaterra. Não tem coisa melhor do que ser obreiro. Você foi chamado, foi separado para pastorear, para admoestar, para redarguir, para ensinar o povo, para pregar, para ensinar o povo todo o conselho de Deus. Nós somos ministros de Cristo, somos despenseiros dos mistérios de Deus, aonde nós vamos na dispensa, que é a palavra, para alimentar o povo. Então não faça do ministério cabide de emprego. Não faça do ministério, ou não profane o seu ministério. Não faça o ministério, o seu ministério, um trabalho para se dar bem, para lucrar, porque ministério hoje é lucrativo. Todo mundo quer ser pastor, todo mundo quer ser presidente, todo mundo quer abrir igreja, que todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer se dar bem. Pastor hoje é sinônimo de luxo. Quanto mais igreja o cara tem, quanto mais nome o cara tem, quanto mais status o cara tem, melhor é. Sinônimo de grandeza, uma coisa apoteótica. E a maioria deles estão desprezando o ministério, cuspindo no ministério, ultrajando o ministério, como os sacerdotes aqui nos dias de Malaquias estava fazendo. E Deus estava falando: olha, eu vou humilhar vocês. Eu vou humilhar vocês porque vocês estão envergonhando meu nome. Eu vou passar na cara de vocês cocô. Deus pega pesado. Tratar as coisas espirituais, as coisas sagradas, as coisas de Deus com desonra, com desrespeito, de qualquer forma, profanando as coisas espirituais, é assim que Deus trata. Então Deus está avisando para eles: se vocês não se arrependerem, se vocês não voltarem atrás, se vocês não retrocederem, o juízo virá, porque vocês estão desonrando o meu nome, a minha aliança que eu fiz com Levi, com a tribo de Levi, que foi a tribo que eu escolhi, que eu separei para trabalhar com as minhas coisas, para trabalhar no tabernáculo, para trabalhar com as coisas espirituais. Eu separei essa tribo. Ninguém poderia ser sacerdote, nem a tribo de Judá, de Benjamim, de Zebulon, Isacar, ninguém, era só a tribo de Levi. Era um privilégio servir, e é um privilégio servir a Deus no ministério. Então, não profane seu ministério, não traje seu ministério, trate com seriedade, porque foi Deus que chamou. E a partir do versículo 6, ele vai dar mais instruções e mais advertências ao sacerdócio. Olha só, ele continua denunciando os pecados, dos sacerdócios. Nos versículos 6 a 9, ele continua
denunciando os pecados do sacerdócio. Olha só o versículo 6. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e nenhuma injustiça se achou em seus lábios. Ele andou comigo em paz e em retidão, e afastou muitos da iniquidade. Está falando de Levi. Está falando da tribo sacerdotal, que tinha a missão de instruir o povo, a lei ao povo, ensinar o povo, né? De falar a verdade para o povo. É isso que o versículo 6 está falando. Porque os lábios, versículo 17, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. Que conhecimento? Da lei, da palavra. O sacerdote tem que tomar cuidado com aquilo que fala. Ele tem que ter postura. Ele era separado, até porque até as suas vestes eram diferentes do povo. Ele era separado exclusivamente para o serviço de Deus, do tabernáculo, para cuidar das coisas espirituais, se envolver com as coisas de Deus, com a glória de Deus, com o temor de Deus. E os sacerdotes estavam negligenciando isso, o ministério sacerdotal. Porque os lábios do sacerdote, versículo 7, devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos devem buscar instrução. Então, quem instruía o povo? O sacerdote. Quem ensinava a lei? O sacerdote. Então, a instrução via deles. O povo queria aprender deles. Mas como o povo ia aprender se o sacerdote estava pior que o povo? Como o povo ia aprender se os sacerdotes estavam se corrompendo, eram corruptos, né? Eram descrentes, estavam usando o ministério para manipular, né? Para barganhar, estavam profanando, né, o sagrado ministério. Porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos devem buscar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. O sacerdote é o mensageiro, é aquele que dá a mensagem, é aquele que ensina, é aquele que instrui, é aquele que admoesta. E eles não estavam fazendo o ofício, né? Não estavam trabalhando ou fazendo, usando as credenciais legais do sacerdócio para ensinar o povo. Versículo 8 e 9. Mas vocês se desviaram, vocês quem? Os sacerdotes, os líderes. Se desviaram do caminho e, por meio de sua instrução, levaram muitos a tropeçar. Olha só a responsabilidade do sacerdote, gente. Olha a responsabilidade da liderança, do pastorado, do obreiro. Você está ensinando errado para o povo, está negligenciando o ministério, você está fazendo o povo tropeçar, o povo errar. Vocês violaram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Essa aliança de Levi aqui, a expressão Levi, é o sacerdócio. Vocês violaram a aliança do sacerdócio. Vocês estão fazendo o contrário, porque está lá na lei como deve proceder o sacerdote, como deve ser a vida de um sacerdote, como deve ser a procedência de um sacerdote, como deve trabalhar o sacerdote, o que eles devem fazer, e vocês estão fazendo tudo ao contrário, vocês estão profanando, vocês estão ultrajando, vocês estão cuspindo, vocês estão jogando pedra, vocês estão negligenciando o sacerdócio santo que Deus separou. Vocês violaram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, depois de tudo isso, porque vocês estão fazendo isso, por isso também eu os fiz desprezíveis. Vocês estão me desprezando, eu vou desprezar vocês. Vocês estão me ignorando, eu vou ignorar vocês. Vocês estão cuspindo no meu rosto, eu vou cuspir no rosto de vocês. E não só isso, eu vou esfregar o esterco, o cocô, a bosta dos animais. É isso que o texto está falando. Tá? No rosto de vocês. Eu vou esfregar, porque é isso que vocês merecem, porque vocês estão desonrando o meu nome. Por isso também eu os fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, na medida em que vocês não guardaram os meus caminhos e se mostraram parciais na aplicação da lei. É para você anunciar toda a lei. É para você pregar toda a lei, não partes da lei. Não pegar a lei e deturpá-la a seu favor, né?
profanar a lei, enganar, torcer a seu favor. Então vocês são desprezíveis, vocês são indignos. A aliança que eu fiz com Arão e a aliança que eu fiz com a tribo de Levi, que dessa tribo viria os levitas, os sacerdotes, o sumo sacerdote, os homens que iriam trabalhar no tabernáculo com as minhas coisas. Vocês estão profanando. E esse juízo eu estou falando, essa mensagem de alerta. Se arrependam. Se arrependam. Então, queridos, o que nós podemos aprender aqui, e concluindo, que ministério é coisa séria. Se Deus chama, Ele quer responsabilidade. Se Deus chama, Ele quer temor. Se Deus chama, Ele quer reverência. Se Deus chama, Ele quer responsabilidade. Se Deus chama, Ele quer compromisso. Se Deus chama, Ele quer santidade. Se Deus chama, Ele quer coerência. Se Deus chama, Ele quer que ensine a sua palavra da maneira correta e não parcialmente. Se Deus chama, Ele quer que você pregue. Ele quer que você admoeste. Ele quer que você seja exemplo. Porque ministério é coisa séria. Então não negligencie o seu ministério. Não venda seu ministério. Não se apostate. Não abandone. Porque se você fizer isso, Deus vai cobrar de você. E assim como Deus fez com os sacerdotes na época de Malaquias, que não se arrependeram, Deus vai fazer com você e comigo, se se desviar, ou desviarmos da verdade, do amor, do temor de Deus. E se vocês gostaram de mais uma exposição, deixe aqui nos seus comentários, deixe o seu like, o seu joinha, né? Seu like. Se inscrevam no canal se você não é inscrito e acionem o sininho para receberem todas as notificações. Deus abençoe. Muito obrigado. Até as próximas exposições.